Olá, tudo bem? No meu último vídeo eu falei sobre a divindade de Jesus e eu sei muito bem, estou bem ciente disso, que esse é um assunto que divide a humanidade. E não divide 50-50%, não. Divide numa porcentagem muito mais expressiva, né? Para vocês terem uma ideia, o assunto que eu falei no último vídeo, dizendo que Jesus é Deus, que ele é tão Deus quanto o Pai é Deus, vejam, os muçulmanos não acreditam nisso. Só muçulmanos vai dar aí uns 3 milhões de pessoas mais até. Aí você tem os judeus, não acreditam nisso. Aí você tem, no caso do Brasil, que a gente conhece melhor, os kardecistas, os espíritas, né? Os kardecistas não acreditam nisso. O candomblé, a Umbanda não acredita nisso. E das igrejas mais conhecidas temos os testemunhas de Jeová, que não concordam também com aquilo que eu falei. Então, nós chegamos diante de um dilema, porque fica assim, bom, e aí? Cada um acredita no que quer e está tudo bem? A maioria está certa? As pessoas têm uma tendência a ficar do lado da maioria e muitas vezes elas são desapontadas, né? Elas passam por uma decepção muito grande por achar que estar do lado da maioria vai dar certo, vai dar tudo bem. E não é bem assim. A história já mostrou isso muitas vezes, né? Já teve um momento em que a maioria não acreditava que a Terra era redonda. Já teve um tempo em que a maioria acreditava que o Sol girava em torno da Terra, né, por exemplo. E assim vai. Tem várias vezes em que a maioria foi cientificamente provada errada, né? Agora, falando desse assunto, ele é interessante porque muda totalmente a sua comunhão com Cristo, né? Saber que ele é Deus, plenamente Deus, e ter dúvidas sobre isso, ou então não acreditar nisso de forma alguma. Um tempo atrás, nós tínhamos um grupo da família e nós estávamos falando sobre o assunto. Não, na verdade não estávamos falando diretamente sobre o assunto, estávamos com alguns textos ali exaltando a Jesus, falando que ele faz milagres e outras coisas, e havia uma pessoa da família ali que era testemunha de Jeová e praticamente a pessoa ficou ofendida de ver nós exaltando a Jesus, né? E eu já vi isso, já senti isso em outras ocasiões, né? Por exemplo, então, o testemunho de Jeová, ele fica irritado ao vê-lo louvando a Cristo de uma maneira que para ele é exagerada, né? O testemunho de Jeová diz que você não pode adorar Jesus. Você não pode. A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, por exemplo, Hebreus capítulo 1, que os anjos de Deus adoram a Jesus, tá? Por exemplo, um outro texto muito bom é de Filipenses capítulo 2, que Paulo diz assim, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, embaixo da terra, quer dizer, onde tiver um ser vivo ali, que dobre o joelho diante de Cristo, né? Diante do nome dele, né? Então vocês veem que Cristo foi, é e será adorado, né? Em Hebreus capítulo 1, voltando lá nesse texto, Jesus é chamado de Deus pelo próprio Pai, né? Ok? E ele fala assim, que os anjos o adorem, né? Chamando ele de Deus. Ali no verso 8, você pode dar uma olhada. Então fica claro isso. Algumas coisas importantes para falar sobre o assunto, que ele tem muitos textos da Bíblia. Esse tema não é polêmico, ele é claro. O que acontece é que há alguma coisa no coração das pessoas
que não suportam ver Jesus sendo exaltado. É algo pessoal, é algo espiritual, não é algo intelectual na maioria dos casos. Há exceções, claro, há exceções. Há pessoas que estão enganadas com respeito a esse assunto, mas a maioria simplesmente é um problema espiritual, então eles não querem amar a Cristo a uma potência que seja de amar a Deus e ter comunhão com Deus. Mas nós oramos a Cristo, nós somos chamados de cristãos, porque seguimos a Cristo, porque temos Cristo como centro da nossa fé, senão nós não seríamos assim, tá? O que mais que eu ia falar, que é importantíssimo? Me escapou aqui, mas eu vou continuar. Como eu disse, tem muitos textos da palavra de Deus dizendo sobre isso. Então, Cristo, eu me lembrei, Cristo perdoa pecados. Essa é uma prerrogativa divina. Só Deus pode perdoar pecados. Até ele quase foi apedrejado por isso, porque falaram, olha, só Deus pode perdoar pecados. Só que os fariseus não sabiam que ele é Deus, né? Vocês podem ler isso em Marcos, capítulo 2. Quiseram apedrejar Jesus, porque ele disse que perdoava pecados. Então, fica muito claro esse assunto de que Cristo é o Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Não tem alguém acima de Cristo. Ele é o Rei dos Reis. Não tem ninguém acima do Rei. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Criador. Paulo diz, todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Isaías diz assim, ele é o Pai da eternidade. Isso é lógico que é poético, né? É como se dissesse, antes da eternidade existir. Porque a eternidade sempre existiu, mas é só para ser bonito e poético, antes da eternidade existir, já existia a Cristo. Cristo ficou responsável, de certa forma, usando uma linguagem humana, pelo nosso planeta. Então, quem estava lá no Velho Testamento, falando com Moisés, com Abraão, com todos os profetas e sacerdotes, e também com os patriarcas, era Cristo. Cristo que estava se comunicando com eles. Paulo diz em Coríntios, capítulo 10, aquela coluna de fogo à noite que guiava Israel, e aquela coluna de nuvem que guiava Israel durante o dia, era Cristo. E se você vê como eles se dirigiam a essa coluna de fogo e coluna de nuvem, eles falavam que era o próprio Deus. Era o próprio Deus, não era alguém representando a Deus. Jesus não é um representante de Deus simplesmente. Ele é o próprio Deus, ele é Deus. Aí fala assim, mas e Deus, o Pai? Nós já tentamos falar um pouco sobre isso. Deus, o Pai, é uma pessoa, Deus o Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa, tá? Quando nós falamos Deus, nós estamos englobando os três. E aqui, gostaria de deixar bem claro, nós não estamos dando uma aula de matemática, tá? Aqui não é aula de matemática. Para dizer assim, então não é um, são três. Não, aqui não é aula de matemática. Não sabemos explicar. Quando você fala uma família, não é uma pessoa só. Tá? Quando diz logo no começo da Bíblia, no princípio criou Deus, se você for no original, está no plural. Elohim, no plural. Entendeu? Então, Deus é colocado no plural. Ok? Porque são três pessoas. São três deuses? Não. Mais uma vez eu repito. A Bíblia diz que eles três são um Deus só. Como que é isso? Ninguém vai explicar. Porque nós não sabemos. Você vai perguntar para mim, quantos fios de cabelo tem na minha cabeça? Já teve bem mais do que hoje? Eu não sei. Eu não sei sobre mim. Se você perguntar exatamente quantas células eu tenho no meu corpo, eu não vou saber responder. Quantos glóbulos vermelhos, quantos brancos eu tenho, eu não vou saber responder. Isso não quer dizer que não exista uma resposta. Isso não quer dizer
que eu estou falando de algo abstrato ou inexistente, né? Nós não temos a capacidade de explicar Deus. Nós não temos a capacidade de explicar aquilo que não está escrito. Deus nos dá a capacidade para explicar um pouquinho daquilo que está escrito. Mas o principal de tudo, e essa é a mensagem final que eu quero deixar nesse vídeo, aqui eu não, desde o começo do canal, eu não estou apresentando uma competição intelectual. Eu não estou aqui querendo abrir um debate. Eu estou falando simplesmente isso. Se você não acredita que Jesus é Deus, a sua comunhão com Ele é deficiente. Você vai deixar de receber algumas coisas que só Ele pode te dar. Eu não sei como é que vai ser. Não sei quanto que vai te custar. Agora, vai custar caro. Você rebaixar a Cristo vai custar caro. Quem faz isso é Satanás. Satanás rebaixa a Cristo. Todas as reuniões onde Satanás é invocado, todo tipo de reunião onde Satanás é invocado como sendo espírito de pessoas que já morreram. Esses tais espíritos, que na verdade, biblicamente, são demônios, não são pessoas que morreram. Eles imitam as pessoas que morreram. E eles dizem assim, Cristo é só um ser iluminado. Cristo não é Deus. Então veja, Satanás se preocupa demais com esse assunto que pode parecer para você, que assunto bobinho. Não é. Isso aqui tem muita coisa envolvida. Se ele tem tanta preocupação em rebaixar a Cristo, é porque tem muita coisa envolvida nesse assunto. Eu peço a você que você ore, continue estudando, tenha o coração aberto para receber com sinceridade o Cristo divino, o Deus de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, aquele que pode perdoar, aquele que, diz o apóstolo Paulo, ele é o autor e o mantenedor da nossa fé. E ele ainda diz, ele que vai ser aquele ser que vai concluir a nossa fé, autor e consumador da nossa fé. Então, tudo isso em Cristo. Só o sangue de Cristo pode perdoar. Mais ninguém. De mais ninguém. E veja, olha, eu encerro dizendo isso aqui. Acho muito importante. Quando o proprietário morre, os filhos têm direito à herança. Quando um filho do proprietário morre, os filhos não têm direito à herança ainda. É o proprietário que precisa morrer. E quem morreu na cruz, está bem claro, foi Jesus. Se nós temos acesso a alguma herança, é porque o proprietário morreu um dia por nós. Pense nisso, ore, busque a Cristo, busque ter uma intimidade maior com Ele. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.